compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. A responsabilidade é individual. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria poder estar com todos vocês, professores e professoras da Escola Dominical, superintendentes também da Escola Dominical e todos que têm interesse em conhecer a Palavra de Deus. É uma alegria poder estar com vocês mais essa semana. E o estudo do capítulo 18 do profeta Ezequiel, que tem por título, o tema é A Responsabilidade é Individual. A responsabilidade é individual, tema do capítulo 18, na lição 7, que é a última lição da primeira parte do livro de Ezequiel. Depois vamos passar para a primeira lição da terceira parte. Nós não temos nenhuma lição na segunda parte do livro de Ezequiel, como já vimos isto desde a primeira lição. Muito bem. Então, temos 3 tópicos desta lição. O primeiro, sobre a máxima usada em Israel. Segundo, sobre a salvação para todos os seres humanos. E o terceiro, sobre a reação de Israel. Muito bem. Nessa primeira parte, porque a máxima é um provérbio, é um dito popular. E o que estava acontecendo havia não somente entre os exilados na Babilônia, como também na população de Israel, um ditado que dizia o seguinte: nossos pais comeram uvas verdes e os dentes de seus filhos se embotaram. Tá? Essa máxima era, na verdade, uma metáfora para dizer o seguinte: os nossos pais pecaram e nós estamos pagando por isso. Em outras palavras, estavam chamando Deus de injusto. Deus estava cometendo uma injustiça. Eles se sentiam como sendo punidos por algo que eles não praticaram. E essa máxima, esse ditado das uvas verdes, está aqui na nossa Almeida, tanto a Almeida atualizada como a nova, a NAA, onde diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo este provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Aqui está na NA, na corrigida, diz o seguinte: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Então, era esse o ditado. Na lição, veja, na lição, a gente já começa no versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. Tá? Mas essa expressão teológica, ela vem de uma consequência de uma reação do profeta ao povo em relação a esse provérbio, a esse ditado, a essa máxima. Tá? E isso vinha de uma interpretação equivocada, e é bom que você, como professor, como professora, firme isso, fundamente bem isso, essa parte da lição, porque existe em nossos dias a chamada maldição hereditária.
um movimento que surgiu no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que se baseia justamente nessa passagem, a maldição de família, ou maldição hereditária, que fala o seguinte: quando há na família a questão de prostituição, de alcoolismo, de dependência química, é porque alguém dos seus antepassados fizeram um pacto com o diabo e precisa quebrar esse pacto, essa cadeia. Então, é preciso fazer, seria mais ou menos uma espécie de perdão por procuração, né? Muito parecido com o batismo pelos mortos dos mormons, né? E isso é uma heresia, isso não tem fundamentação bíblica, e infelizmente ainda há em nosso meio pessoas que acreditam nisso, mas isso não é novo, isso vem desde a época do cativeiro, desde a época dos profetas Ezequiel e Jeremias. Então, porque a Bíblia ela é clara, ela diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, você é nova criatura, recebeu perdão, os pecados foram lançados nas profundezas do mar, diz o profeta Miqueias, e nunca mais me lembrarei deles. Essa é a graça de Deus, é a promessa de Deus para o pecador que se arrepende. Agora, naquela época, a passagem bíblica que eles usavam é, na verdade, a mesma passagem bíblica que esses defensores, promotores, expoentes da doutrina da maldição hereditária usam. É o decálogo, quando Deus fala, não farás para ti mais de escultura, nem te encurvarás a ela, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, e uso de misericórdia em 1000 gerações daqueles que me amam. Muito bem. Então, essa passagem está em Êxodo 20, e também ele se repete em Deuteronômio capítulo 5, que é a passagem conhecida como o Decálogo, os 10 mandamentos. Mas só que a interpretação deles é uma interpretação equivocada, porque nesse decálogo está escrito que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É assim que diz o texto. Então, se alguém vem para Jesus, se converte ao Senhor Jesus, então essa sentença foi anulada. Tá? É nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso valia também nos tempos do Antigo Testamento, porque está escrito que o pai não levará a maldade do filho, nem o filho a maldade do pai, mas a alma que pecar, essa morrerá. É o que diz aqui no versículo 20, que nós introduzimos a leitura bíblica em classe, com isso. E também em Deuteronômio, Moisés escreveu que o filho não vai pagar pelo pecado do pai. E também tem um aspecto histórico no livro dos Reis, que essa passagem ela é mencionada, que o filho não vai pagar pelo pecado dos pais. Então, está aqui na lição de vocês, essa passagem que está tanto em Deuteronômio, como também a parte histórica no livro dos Reis. Então, essa interpretação era uma interpretação equivocada. Agora, por que Jerusalém subjugada pelos caldeus, sob o tacão de Nabucodonosor? Porque uma parte da população estava no exílio, no estrangeiro, na Babilônia. Por causa do pecado dos pais, também. Tá? Os pais pecaram, mas isso virou uma cultura, uma tradição. E aquela geração estava sendo punida por causa dos seus próprios pecados, não por causa dos pecados dos pais. Os pais, sim, infundiram essa cultura pecaminosa que virou uma tradição, mas não foi por causa deles que o povo foi para o cativeiro, é por causa do pecado atual.
a cidade foi destruída. Jeremias foi chamado para uma entrevista com o rei Zedequias, e Jeremias falou, isso está no capítulo 37, 36 a 38, Jeremias falou para Zedequias, olha, é só você se render, sabe, ao rei de Babilônia. Olha, Deus vai poupar a cidade, Deus vai poupar o templo, sabe? Deus estabeleceu que essa região vai servir o rei de Babilônia por 70 anos. Não tem como mudar isso. Não é só Judá, mas as nações vizinhas, elas Nabucodonosor vai dominar sobre isso. Deus deu a Nabucodonosor essa região, a Babilônia, durante 70 anos. Então você não assumiu o compromisso, você não fez juramento que seria fiel ao rei Nabucodonosor, cumpra o seu juramento. Você vai viver, a cidade vai ser poupada. Mas Ezequiel falou, mas o que eu vou dizer para os meus assistentes, para os príncipes, para os gestores, né? Então Ezequiel recusou ouvir o conselho de Jeremias. Então a cidade realmente foi destruída. Então o pecado era daquela geração. O povo não foi punido por causa do pecado dos pais, mas por causa dos seus pecados. Então, mas essa passagem, você vê que o profeta apresenta exemplos. Ele falou, olha, se o pecador se arrepende, então ele é perdoado, ele vai viver. Mas se o justo se desviar da sua justiça e cair no pecado, então a justiça que ele fez não entrará em memória, ele vai morrer. Então, isso ficou claro. É o tópico 2, que fala que a salvação é para todos os seres humanos. Significa que todos os seres humanos são salváveis. Nós temos aqui já o embrião da doutrina arminiana. A salvação é para todas as pessoas, e é possível, com base nessa passagem, interessante que os que defendem, os que são contrários ao pensamento do tópico 2, que a salvação é para todos os seres humanos, eles aplicam um método hermenêutico que é duvidoso. O que eles querem dizer é que essa palavra é só para Judá, é só para Jerusalém, e é só para aquela geração. Mas não é isso. Você vê que a linguagem de Ezequiel diz respeito a qualquer pessoa. Quando ele fala quando uma pessoa, quando se refere a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época. Então, nós usamos, eu lembro desde o início da minha fé, que distribuía folhetos de evangelismo, tinha tantos folhetos que citavam aquela passagem, por exemplo, o salário do pecado é a morte, é Romanos 6 e 23. A outra passagem-chave nesses folhetos de evangelismo era o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A outra passagem é a alma que pecar, essa morrerá. Então, quer dizer, eles usam essas passagens no contexto atual para a evangelização. Aí quando fala da possibilidade de o justo perder a salvação pelo desvio, aí não, sabe, isso é só para... a mensagem era só para aquela geração, para aquela cidade. Não, irmão, é uma interpretação errônea essa aí. Então, todos os seres humanos são salváveis, o que significa que a salvação é para todas as pessoas. Agora, nem todos os seres humanos são salvos, porque nem todos recebem a mensagem, nem todos aceitam a mensagem, nem todos creem na mensagem, mas Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Então, essa passagem de Ezequiel, já na época, no Antigo Testamento, está afinada com a teologia soteriológica, a soteriologia do Novo Testamento. Então, nós temos essa mensagem de Ezequiel, que é uma mensagem atual.
E agora, o tópico terceiro, sobre a reação de Israel. Isso que é triste. Então, eles eram diretos, entendeu? Na máxima das uvas verdes, uma linguagem metafórica, é uma expressão que está acusando a Deus de maneira indireta. Mas aqui, você vê que eles são diretos, né? Eles falam o seguinte, olha, no versículo 25 a seguir, diz aqui, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Meu Deus, sabe? Com que, sabe? Porque essas pessoas, hoje tem gente que é assim, que querem julgar a Deus. Quer dizer, querem culpar a Deus pelas suas mazelas, em vez de analisar, fazer uma reflexão, sabe? Fazer uma autocrítica, analisar os seus caminhos, sabe? Então, é mais fácil acusar os outros, sabe? Põe a culpa em Deus. Mas, como diz o profeta Jeremias, em Lamentações, de que se queixa o homem vivente, o ser humano. Queixe-se cada um dos seus pecados, porque Deus é o maior interessado pelo bem-estar de todos os seres humanos. Então, agora está dizendo que estão pagando por causa do erro dos pais, que eles não mereciam isso, e agora está dizendo que o caminho do Senhor não é direito. Isso aí está no versículo 25 do capítulo 18. Então, aí depois de toda a explicação, sabe, como exemplos, né, exemplos práticos do justo que se desvia e do pecador que se converte, entendeu? O pecador que se arrepende tem salvação, tem vida eterna. Isso vale hoje. É a mensagem que nós pregamos para os pecadores. E era a mensagem que Ezequiel estava anunciando para aquela geração. Mas também o justo que se desvia, porque houve período em que Judá andou nos caminhos do Senhor, no reinado de Ezequias, por exemplo, no reinado de Josias. Então, em Judá, se levantaram reis tementes a Deus, piedosos, tá? Mas o povo se desviou, não é por causa da justiça dele que eles vão ser poupados, não. Então, essa linguagem aqui, que está usando uma linguagem pessoal, mas está se referindo à nação. Então, ele não pense que por causa da justiça de Davi, por causa da justiça de Ezequias, por causa da justiça de Josias, o povo vai ser poupado, não. Se o desvio, o justo se desviou da sua justiça, ele morrerá. É o que diz a palavra de Deus. Então, depois de dar essa informação, que a alma que pecar, essa morrerá, quer dizer, o ser humano, a pessoa que morrer, que pecar, essa pessoa vai morrer, e não o pai. Diz que o pai não levará a maldade do filho, e nem o filho a maldade do pai, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então, essa mensagem que o profeta foi muito claro para aquela geração. E essa é a mensagem que nós pregamos hoje. Agora, vai dizer que Deus é injusto? Não. Não é Deus que é injusto, é você que se desviou do caminho do Senhor. Então é isso. Aí diz aqui o versículo 27, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará esta sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá. Isso mostra que é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que diz aí é o pensamento do Novo Testamento, o pensamento paulino. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos os seres humanos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, anuncie essa mensagem, esclareça isso para os seus alunos e as suas alunas na escola dominical, para que esses alunos e essas alunas sejam multiplicadores, que possam anunciar essa mensagem, que nem tudo está perdido. Deus ama o pecador, Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador, e a sua vontade é que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, e tenha uma boa aula nesse domingo. Amém.